Meus queridos irmãos, uma boa noite. Que a doce paz do Mestre Jesus esteja presente em nossas mentes e em nossos corações. Nesse nosso encontro aqui, Esse momento de oração, esse momento de elevação, em que buscamos, sim, o alento do mais alto. Buscamos a consolação que a doutrina espírita nos oferece, nos proporciona, e que saibamos nós, cada um de nós, contribuir para esse nosso encontro, com pensamento elevado, interagindo mentalmente com a mensagem que nos é trazida aqui hoje em comentário do Evangelho do Cristo Jesus. E como foi falado anteriormente, nosso tema é uma passagem do Evangelho segundo Lucas, que está registrada no capítulo 9, versículos 59 e 60. E nessa passagem, simplesmente, Jesus disse ao indivíduo: segue-me. E ele respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. E essa passagem é bastante significativa para que possamos nós refletir um pouco sobre ela no dia de hoje, no dia de finados, dia em que são intensificadas as orações em razão daqueles que já partiram, já retornaram ao plano espiritual, um dia específico no ano calendário, em que levamos à reflexão, ao pensamento, à elevação do pensamento e à própria oração em benefício daqueles que já partiram. Mas essa passagem, ela integra, ela é um dos itens do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo 23 é intitulado Estranha Moral. E são apenas 4 tópicos que são tratados no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro deles, odiar os pais. O segundo deles, abandonar pai, mãe e filhos. O terceiro, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E o quarto, não vim pregar a paz, mas a divisão. Daí o porquê do título, Estranha Moral. E é certo que devemos compreender essas palavras e essas mensagens em espírito e verdade. E sabemos que a mensagem do Cristo, o legado do Cristo para com toda a humanidade, se resume em uma única palavra: no amor. No amor fraternal, no amor universal, que devemos nós aprender a cultivar em nós mesmos em benefício do nosso próximo, daqueles que caminham conosco. Pensamos então no que o Cristo sugeriu ao indivíduo, pediu a ele que o seguisse, e ele coloca sim um obstáculo que simplesmente se apresenta intransponível, Ele pediu para ir lá e enterrar o próprio pai. E o Cristo, não, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a ti, vem e segue-me. Vai anunciar o reino de Deus. E aí se contrapõe os muitos afazeres, as muitas obrigações, e por que não dizer os nossos próprios deveres que acumulamos ao longo da vida terrena. Se é o próprio Cristo que nos ensina um dos mandamentos maiores de honrar pai e mãe, não é verdade? E devemos honrar aqueles através dos quais nos foi dada a oportunidade, a bênção de uma nova encarnação.
parece contraditório que ele simplesmente acene para esse indivíduo e determine que vá simplesmente anunciar o reino de Deus. Mas a divisão que se apresenta diante desse moço, quando ele esteve diante de Jesus, é uma divisão, é uma bifurcação de estrada que se apresenta ao longo das nossas vidas. E é certo que vivemos na matéria, devemos cuidar das necessidades materiais, precisamos do trabalho, do dinheiro que ele nos proporciona para satisfazer as nossas reais necessidades, mas não somos matéria. Em essência, somos espíritos. A nossa essência, a nossa natureza real é espiritual. E o verdadeiro alimento, aquele que há de saciar a nossa verdadeira necessidade, é o alimento espiritual. O alimento espiritual. Daí o porquê, a necessidade que temos, cada um de nós, de cultivar valores morais, de cultivar uma vida espiritual e nos nutrirmos dela, para entendermos um tanto mais quem somos nós, qual é a nossa natureza, o quanto já caminhamos e o quanto aprendemos e o quanto precisamos caminhar. Olhar para nós mesmos, buscando um conhecimento de nós mesmos e, a partir daí, seguir adiante. Falávamos da natureza, ou do efeito consolador da doutrina espírita, e ela é verdadeiramente consoladora, nos dá um alento. Procuramos as reuniões, nos reunimos em oração na casa espírita, nos predispomos à realização de tarefas em benefício do outro, em benefício do próximo. Isso tudo nos faz muito bem. A doutrina espírita nos orienta, nos consola e nos ampara. Nos orienta a percebermos quem somos nós no contexto das nossas famílias, das nossas vidas, da nossa natureza, ou por que não dizer da nossa personalidade e das expressões e manifestações da nossa personalidade. O que é que nós estamos fazendo aqui, nesse plano, nesse mundo, na atual existência? À medida que avançamos no conhecimento e na consolação que a doutrina espírita nos proporciona, aumentamos o nosso grau de consciência de nós mesmos. Nos conhecemos um tanto mais e um tanto melhor. E a partir desse conhecimento, podemos nós tomarmos um rumo que nos seja benéfico no caminho da nossa própria evolução. E a evolução é certamente um imperativo para todos nós espíritos que nos encontramos encarnados, que nos encontramos desencarnados. Ela é um imperativo, porque é da lei. É consequência da lei de progresso, que é uma das leis morais, a que todos nós, humanidade, estamos submetidos. E para progredirmos, precisamos desenvolver nossos sentimentos, transformar nossos instintos em sentimentos e os sentimentos serem assim gradativamente depurados, até nos tornarmos aptos a expressar de nós mesmos, de nossos corações, o sentimento mais puro que o ser humano pode emanar, que do ser humano pode emanar, que é o amor. O amor fraternal, o amor universal por todas as criaturas.
mas não apenas em sentimento ou pensamento que devemos progredir ou evoluir. Devemos também desenvolver a inteligência, e o nosso progresso vai se dar através da depuração dos sentimentos até a elevação do amor, de um lado, e do outro lado, do desenvolvimento da nossa inteligência. E a inteligência há que ser desenvolvida através do trabalho. Seja ele qual for, de que natureza for. E quando falamos em trabalho, nós vamos lembrar a definição de trabalho do Livro dos Espíritos, que é toda e qualquer atividade ou ocupação útil a alguém. Quando fazemos algo que gera utilidade a alguém, isso é trabalho. E o trabalho em nossas existências, em nossas vidas, tanto individualmente quanto coletivamente, nos auxilia no desenvolvimento da inteligência. É só observarmos o trabalho num passado distante da humanidade, há 2, 3 mil anos atrás, e o mesmo trabalho hoje. Como ele mudou, como ele evoluiu, e como através da mudança e da evolução do trabalho, podemos nós desenvolver a nossa capacidade de aprender, de pensar e aprender. Desenvolver a nossa capacidade de ampliar a nossa inteligência. A divisão que se apresentou diante desse jovem, que queria simplesmente, se sentiu ali atraído pelo Cristo, mas se sentiu também no imperativo enorme de ter que enterrar o seu pai, é uma divisão que se apresenta em dado momento com cada um de nós ao longo das nossas vidas. As necessidades são muitas, as dificuldades são muitas, às vezes de ordem material, financeira, de saúde. Mas o que se espera verdadeiramente de cada um de nós é nos voltarmos para o alto e buscarmos elevação. E é certo que a nossa passagem pela Terra, as nossas vidas terrenas, as nossas encarnações, foram feitas, pensadas, estruturadas, como luva para cada um de nós. E as dificuldades que temos são efetivamente as dificuldades que precisamos ter para nos aprimorarmos moralmente, para nos elevarmos espiritualmente. André Luiz nos conta, no livro Obreiros da Vida Eterna, no momento anterior de preparação da encarnação, toda a programação que se faz em razão das necessidades específicas do espírito reencarnante. E assim foi naquele caso, e assim é no caso específico de cada um de nós. De cada um de nós. E é bom que pensemos nisso. A irmã que nos antecedeu na fala, nos falava da diferença do discípulo para o apóstolo. Sendo o discípulo aquele que segue, porque crê. E o apóstolo dá um passo adiante. Ele segue, crê, mas já deu testemunho da sua fé. Já pôde vivenciar a fé. E esse é o grande desafio de cada um de nós quando nos deparamos com o Evangelho do Cristo Jesus. Quando nos deparamos com o cristianismo redivivo, o Evangelho explicado à luz da doutrina dos Espíritos. Nos encantamos com as ideias, com os pensamentos, e temos que ter a condição de transformar a nossa própria existência, a nossa própria realidade de vida. E
de deixarmos de ser apenas e tão somente discípulos, de seguirmos porque acreditamos, e isso certamente já é um valor, para partirmos para o apostolado, que é o testemunho da fé, o testemunho de vida. O testemunho de vida. E é isso que o Cristo espera de cada um de nós. É isso que o Cristo espera de toda a humanidade terrena, dado que o seu compromisso para com a humanidade é com a evolução dela toda. Ele é o responsável pelo nosso planeta. O espírito mais puro, mais elevado que passou pela Terra. O melhor modelo em quem devemos verdadeiramente nos espelhar. A mensagem do Cristo é uma mensagem de amor, é uma mensagem de fé, uma fé que há de se manifestar através de obras, de boas obras. Que não tenhamos nós uma fé contemplativa daquele que crê e simplesmente expressa o seu sentimento de acreditar no Cristo Jesus, em Deus, na inteligência suprema que rege todo o universo, mas que a nossa fé seja uma fé transformadora das nossas realidades de vida. E aí sim, teremos nós condições de ouvir a mensagem do Cristo na casa espírita, na casa de oração, de fazermos a leitura em nossas casas, no culto, no lar, ou em momentos de oração, e nos colocarmos em condições, ou por que não dizer em predisposição, para a nossa própria transformação. É o que precisamos fazer. E a passagem nos fala: deixai que os mortos enterrem seus mortos. O cuidado de enterrar seus mortos. Isso nos leva a pensar, nos leva a refletir qual é a relação que devemos ter com aqueles que já partiram para o plano espiritual. E se pensarmos naqueles entes queridos, pessoas que conviveram conosco, que nos inspiram boas lembranças, ou às vezes nem tanto, qual é a relação que devemos ter com eles? E a doutrina espírita nos esclarece que essa relação é uma relação constante, posto que o mundo espiritual é uma realidade que nos cerca, mesmo estando nós encarnados. O apóstolo Paulo nos fala de uma nuvem de testemunhas invisíveis. O livro dos Espíritos registra que os Espíritos nos influenciam constantemente. Que de ordinário eles nos dirigem, sem perdermos nós a noção de que temos o livre-arbítrio e a vontade. Mas qual é o contato, ou qual a relação que devemos ter com os nossos irmãos que se encontram no plano espiritual? Como se dá esse contato? Esse contato se dá por interação através do pensamento. E o nosso pensamento vai permitir que entremos em comunhão com aqueles que já partiram. Daí o porquê, a grande necessidade de elevarmos o pensamento e cultivarmos bons pensamentos, para inspirarmos naqueles que já partiram e se encontram no plano espiritual, também bons pensamentos e bons sentimentos. André Luiz nos fala, no livro, o primeiro livro da série André Luiz, quando ele esclarece a questão do umbral, no livro Nosso Lar, ele esclarece que o umbral é uma região do plano espiritual junto à Terra,
que simplesmente é mantida em termos energéticos pelos pensamentos de espíritos encarnados e desencarnados. Olha aí a interação que temos com o plano espiritual. Não pensemos nós que não participamos de obras, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Daí está a nossa responsabilidade em cultivar bons pensamentos, a nossa responsabilidade em saber que tipo de obras estamos contribuindo para construir. Qual é o tipo de edificação que deriva de nós, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, porque somos responsáveis por isso. Falamos do pensamento como um meio de comunicação entre espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, e organizamos esse pensamento, sobretudo, pensando naqueles que já partiram, em momentos em que o nosso pensamento se mostra depurado, se mostra elevado, se mostra como um esforço de cada um de nós para o convívio e para o contato com o mais alto. E é bom que pensemos nos que já partiram nos nossos momentos de oração. A oração há que ser uma constante em nossas vidas, e é bom que falemos nisso hoje, no dia 2 de novembro, o dia de finados. E que a lembrança daqueles que já partiram seja uma lembrança que possa permear, sim, os nossos momentos de oração, inspirando, sim, bons sentimentos e bons pensamentos naqueles que conviveram conosco. Procurando emanar de nós mesmos o que temos de melhor, dirigindo a nossa palavra ao mais alto. E falamos da oração, que é sobretudo um ato de humildade, um ato que expressa a ideia de submissão a Deus. A oração é manifestação da lei de adoração, que é também uma lei moral. Está registrada lá, entre as leis morais, no Livro dos Espíritos. A adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. Ela está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato do homem. A verdadeira adoração é a do coração. E a prece nos auxilia no cultivo de valores espirituais. A prece nos fortalece. A prece nos torna mais resistentes à tentação do mal. E quando falamos em mal, devemos entender como expressão da ignorância ou do desconhecimento da lei de amor. E o mal que mais nos aflige não é o mal que habita o coração do meu próximo, mas o meu próprio coração. E é por conta dele que eu terei aflições. Do mal que habita em mim, em razão do meu estado de ignorância, de desconhecimento da lei de amor. É esse mal que vai me causar aflições. É esse mal que há de me causar perturbações. Não é o mal, a ignorância do outro, não. É a minha própria ignorância. E a mensagem do Cristo, através do seu Evangelho, nos coloca no centro das responsabilidades sobre nós mesmos. Somos espíritos dotados de consciência, somos centelha divina, somos princípio inteligente e devemos, sim, desabrochar em direção à luz maior. Esse é um trabalho que cada um de nós deve fazer. Ah, minha vida é difícil, o convívio com o outro é difícil.
por conta das minhas próprias dificuldades, por conta da minha incapacidade de vivenciar o amor. Porque o amor que o Cristo nos prega requer vivência, testemunho, transformação. E é isso que se espera de cada um de nós. Sim, nós devemos aproveitar ao máximo o aspecto consolador da doutrina, mas que essa consolação nos auxilie ao despertar das nossas consciências, para que possamos fazer a nossa caminhada, meus irmãos. No Livro dos Espíritos, a questão de número 659, Kardec pergunta aos espíritos: qual o caráter geral da prece? E os espíritos respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Louvar, expressão de humildade. Pedir, também expressão de humildade. E agradecer, também manifestação de humildade. A humildade que o Evangelho nos aponta como a virtude básica para o cultivo e para a aquisição de toda e qualquer outra virtude. É o alicerce que nós temos que edificar. A prece sincera, a prece sentida, a prece do coração é a que certamente mais agrada a Deus. Não precisamos propriamente de palavras, de belas palavras. Não precisamos. Prece é sentimento, é pensamento elevado. Eu posso não traduzir absolutamente nada em palavras, mas fazer algo com a consciência de que eu faço algo de bom para alguém. Posso transformar o trabalho em prece e trabalhar em oração. Posso transformar um momento de descanso em prece, buscando cultivar dentro de mim mesmo uma paz e uma harmonia, uma tranquilidade que eu realmente preciso. Isso também é prece. E eu posso sim me dirigir ao mais alto, me colocando diante do Cristo, diante de Deus, da forma como verdadeiramente sou. E é certo que não somos perfeitos. Os espíritos que habitam a terra, no plano físico, no plano espiritual, são espíritos imperfeitos. E que estamos a caminho da evolução. Temos que ter essa consciência e temos que olhar para nós mesmos, ainda que com as nossas falhas, sem nos martirizar, sem sofrer. Que há muito engano, há muito equívoco, a ideia de que nós, para evoluirmos ou para aprendermos, precisamos sofrer. Nosso Pai, o nosso Deus, é muito generoso para querer que a gente sofra. Não precisamos sofrer. Precisamos, sim, aprender a amar. Isso nós precisamos. E é certo que somos espíritos ainda imperfeitos, que guardam um passado de faltas espirituais. Guardam um passado repleto de atitudes que são expressão da ignorância, da incapacidade de vivenciar o amor. Mas a bondade e a misericórdia do Pai nos apaga da mente ou da consciência esse passado. E temos nós o momento presente. Temos nós essa vida, essa encarnação,
para reescrevermos a nossa própria história de vida. Cada um de nós, quando acorda de manhã, quando vai começar um dia, devemos pensar nisso. Que nós podemos, sim, sermos melhores do que temos sido. E aí não nos comparamos a ninguém, não nos comparamos ao outro, mas nos comparamos a nós mesmos. Esse é o nosso papel, esse é o nosso dever. Devemos nos comparar a nós mesmos e buscar a mudança, buscar a nossa própria mudança, nossa própria transformação. Falamos da prece, do momento da oração. Emmanuel nos fala, no livro Pensamento e Vida, que orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Nos colocarmos em comunhão com a maior fonte de poder de todo o universo. É certo, a prece nos fortalece. A prece nos fortalece, nos ajuda no aprimoramento moral e nos fortalece contra as investidas do mal. E diga-se de passagem, do mal que há em nós, porque temos o livre-arbítrio, temos escolha, temos o momento presente, e é no momento presente que fazemos as nossas escolhas. E é preciso que busquemos reflexão nesse sentido, meus irmãos, porque ninguém vive no passado e muito menos no futuro. Todos nós vivemos no presente. É no presente que fazemos escolhas e expressamos a nossa vontade. E é bom que perguntemos a quantas anda a nossa vontade, no sentido de buscarmos os valores imperecíveis do espírito, os valores permanentes do espírito, da vida espiritual. Qual é o empenho que temos feito para buscarmos transformação em nós, para buscarmos uma melhora em nós? E essa questão se apresentou para esse moço diante de Jesus, que estava lá às voltas com a necessidade de enterrar o seu pai e que viu Cristo. E Jesus, percebendo o seu mundo íntimo, disse a ele o que ele devia fazer. Um espírito da envergadura do Cristo, para dar uma resposta como essa, certamente ele percebia o mundo íntimo desse indivíduo. Assim como percebe os nossos mundos íntimos. E o que devemos nós fazer? Aprender a perceber o nosso mundo interior, o que vibra em nós, o que chama a nossa atenção, o que desperta o nosso interesse. Isso nós temos que pensar. Ter olhos para isso. Não somos apenas virtudes, não somos apenas vícios, e aqui estamos nós, reunidos em oração. Devemos refletir, e essa reflexão deve nos auxiliar a uma mudança, a uma efetiva transformação. A oração é o mais avançado sistema de comunicação entre a terra e o céu. O mais avançado sistema de comunicação entre a terra e o céu. Isso se dá através do pensamento. O espírito Joana de Ângeles, no livro Plenitude, da psicografia de Divaldo Franco,
nos dá uma interpretação muito interessante para essa passagem do Evangelho segundo Lucas, em que o Cristo nos fala: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E ele nos fala que a proposta do jovem não era no sentido de amor que ele tinha pelo pai desencarnado. E ele esclarece que à época, no Oriente, quando morria alguém, os seus descendentes deveriam no velório e no enterro pranteá-lo, chorar a sua morte. E se ele não chorasse de forma convincente, o patrimônio do falecido seria transferido ao Estado. Então, na verdade, quando o jovem fala da necessidade de enterrar o pai, ele estava preocupado era com a herança, com os valores materiais. E o Cristo simplesmente diz: quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Essa atribuição que o Cristo deu para esse espírito. Mas ele se viu, então, diante dos interesses do mundo e dos interesses espirituais, dos valores do mundo e dos valores espirituais. Assim como nós, tantas vezes, nos vemos, entre um interesse transitório e passageiro e algo que seja verdadeiramente permanente em nossas vidas. E é certo que vivemos no mundo, passamos ao longo de toda a existência, e se não procurarmos nos voltar para o cultivo de valores espirituais, nossa vida não terá sentido. Essa busca é incessante, porque a nossa essência é espiritual. Não adianta. Não adianta. E falarmos dessa passagem, da experiência que esse espírito teve, é falarmos de questões que nós mesmos vivemos. E devemos cultivar a fé. Devemos pensar naqueles que se foram, cultivando os melhores pensamentos e os melhores sentimentos, para que tenhamos comunhão e boa edificação, ainda que em pensamento. É preciso que tenhamos nós, meus irmãos, a consciência da força que o pensamento tem, que o nosso pensamento tem, no nosso entorno, no nosso plano, no nosso mundo, em nossas vidas. Tudo o que nós vivemos no momento presente, um dia foi pensado. É só pararmos para analisar isso. Tudo o que efetivamente vivemos, um dia foi pensado. E o nosso amanhã, tanto na existência terrena quanto na existência espiritual, há de depender das nossas obras de hoje, das nossas escolhas de hoje. Isso precisamos fazer. Falamos da nossa relação com aqueles que partiram, da necessidade de oração. É interessante mencionarmos uma passagem de um momento de vida de Divaldo Franco, que é registrado no livro Semeador de Estrelas, escrito por Sueli Caldas Schubert, em que ele relata o momento do suicida do trem. E nessa passagem, Divaldo fala simplesmente que em dado momento da vida dele, ele leu num jornal a notícia de que o indivíduo tinha atentado contra a própria vida, se atirando à frente de um trem em movimento. E aquilo o impressionou tão fortemente, o impactou tanto, que ele ficou muito tocado e decidiu orar por esse indivíduo. Ele decidiu orar por ele, explicou que ele tinha uma cadernetinha,
de pessoas necessitadas, muito necessitadas, e ele orava diariamente por essas pessoas. E esse indivíduo era uma delas. Diariamente. E por esse indivíduo, especificamente, ele orou por 15 anos. E ele explica como é que era essa prece. Ele falava, eu intercedia em favor dele, conversava com Jesus. E segundo o próprio Divaldo, dava uma de advogado. Mas quem atenta contra a própria vida, não está no juízo perfeito. Às vezes ele nem queria fazer isso, mas eram as circunstâncias que o levaram a esse momento, a esse desatino. E diariamente, Divaldo chegava à janela do seu quarto, observava o céu e fazia a sua oração. Num dado dia, Divaldo estava muito triste por um problema que ele teve e não conseguiu fazer a oração. E a tristeza foi tão grande que foi tomando ele começou a chorar simplesmente, dadas as dificuldades que ele tinha. E o Espírito se aproximou dele, no seu quarto, e perguntou a ele simplesmente, por que você está chorando? Ele simplesmente respondeu, olha, eu estou chorando por conta de uma decepção e uma tristeza muito grande que eu tenho. O Espírito simplesmente olhou para ele e falou, eu vou te fazer um pedido, não chore. Ele falou, não, você não pode pedir isso não. Porque hoje eu estou muito triste, há vários dias eu estou querendo chorar e não consigo. E hoje eu consegui, então eu vou chorar. O Espírito falou com ele, não chora não, porque você me inspira muita ternura e muito amor. Por gratidão. Esclareceu que quando do desencarne, do passamento, do ato dele de atentar contra a própria vida, esse ato prolongou ao longo de vários anos e ele sofria aquela situação terrível do momento da sua morte, vendo o trem se aproximando, o apito ficando cada vez mais alto. E ele passou por 14 anos nesse martírio. E depois de 14 anos ele conseguiu ouvir a prece do Divaldo. E num primeiro momento, foi num segundo, ele ouviu a prece e depois voltava o tormento. E aí tinha intervalos de tormento e de prece, de tormento e de prece. Até que um dado dia, ele só ouvia as preces e não tinha mais tormento. E o Espírito pensou em Deus, pensou na sua própria mãe e perguntou quem era aquele desconhecido, porque Divaldo não sabia quem era, que orava a Deus por ele com tanto fervor, com tanta misericórdia, com tanta bondade. E ele foi recobrando forças e adquirindo a própria consciência e percebendo que não podia ter feito aquilo contra ele mesmo. E quando viu Divaldo chorando, não resistiu, foi lá visitá-lo. E o Espírito simplesmente esclareceu. Aproximou-se de Divaldo, deu um abraço nele, encostou a cabeça em seu ombro e chorou demoradamente. Doridamente ele chorou. Igualmente emocionado, Divaldo falou-lhe, perdoe-me, mas eu não esperava comovê-lo. Ao que o Espírito respondeu, são lágrimas de felicidade. Pela primeira vez eu sou feliz, porque agora eu posso me reabilitar. Estou aprendendo a consolar alguém,
E a primeira pessoa a quem eu consolo é você. Então é bom que pensemos, meus irmãos, no valor da prece, no valor da prece sincera, no valor da prece em comunhão com Jesus e com o nosso Pai, e no valor da prece intercessora em benefício dos nossos semelhantes, os nossos irmãos mais necessitados. Porque é a partir daí que temos nós condições de caminhar. Quando temos olhos para as dores e para as mazelas daqueles que caminham conosco e carregam um fardo mais pesado. É bom que pensemos na necessidade que temos, sim, de estarmos cada vez mais conscientes do que pensamos, do que sentimos, e que isso tudo auxilia a edificar algo em nossas vidas, nas nossas relações de vida, nas nossas relações com as pessoas, na família, no trabalho, na casa de oração, no grupo de amigos, entre os encarnados e também entre os desencarnados. Posto que a nossa interação não cessa. Através do pensamento, através do sono, não paramos de interagir com o plano espiritual. E somos responsáveis pelo que efetivamente emitimos em sentimento e em pensamento. Falamos então da mensagem do Cristo de deixar aos mortos a necessidade de enterrar os seus mortos. Falarmos sim de um contato e de uma interação que devemos ter com aqueles que já partiram, mas um contato e uma interação que sejam conscientes e não inconscientes, que sejam expressão verdadeira da nossa vontade, do nosso querer. E que a doutrina dos Espíritos nos auxilie nessa caminhada, buscando sim a oração, não apenas por palavras, mas por atitude, por atos, através do testemunho que tanto se espera de cada um de nós, testemunho da fé, testemunho da lei de amor, que há de levar ao aprimoramento de nós mesmos, o nosso próprio aprendizado. Eu gostaria de agradecer a atenção e desejar muita paz e alegria a todos.